porque eu estou convosco todos os dias. Não vos deixarei nem desampararei. Estou com vocês até o fim do mundo. Amém! Aleluia! Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele. Entre el año 1962 y 1966, De 1962 até 1966, yo estuve bajo revelación del Espíritu. Ivan esteve debaixo da revelação do Espírito. Dios me dio el bautismo en el Espíritu Santo. A revelação do Espírito deu a ele o batismo com o Espírito Santo. Esto fue algo que los teólogos de mi denominación no entendían. Os teólogos da denominação dele não entendiam isso do batismo com o Espírito Santo. Pero Dios colocó su palabra sobre todas las instituciones, Mas o Senhor levantou sua palavra acima de todas as instituições, sobre todas las teologías, acima de todas as teologias, sobre todas las tradiciones. acima de todas as tradições. El Señor me habló O Senhor falou com ele y dice, todo el mal de mi iglesia e disse: todo o mal da minha igreja es desobediencia a mi palabra, é desobediência à minha palavra. y todo el bien E todo o bem que yo quiero que tenga mi pueblo que eu quero que meu povo tenha viene por obediencia a mi palabra. virá por obediência à minha palavra. Y yo recibí el bautismo en Espíritu Santo. E então ele recebeu o batismo com o Espírito Y Santo. eso fue una tremenda confirmación Isso foi uma tremenda confirmação de que estaba en el camino correcto. de que ele estava no caminho correto. Después me reveló el verdadero evangelio. Depois o Senhor lhe revelou o verdadeiro evangelho. Yo no conocía el evangelio. Ele não conhecia o evangelho. El evangelio era así, O evangelho era assim, pero Dios me dio el evangelio grande, la plenitud del evangelio. mas o Senhor lhe deu a plenitude do evangelho. El evangelio me transformó, O evangelho transformou, santificó mi vida. santificou sua vida. Entendí por primera vez Compreendeu pela primeira vez lo que era la cruz, o que era a cruz, lo que era la redención o que era a redenção y el llamado del Señor e o chamado do Senhor a la santidad à santidade y al servicio de Él. e ao seu serviço. Comprendí por el Espíritu Santo lo que era la verdadera expansión de la iglesia. Compreendeu pelo Espírito Santo o que era a verdadeira expansão da igreja. Dios me mostró que es por la formación de discípulos. Deus mostrou que é pela formação de discípulos. Yo tenía la idea de campañas y de preparaciones de muchas reuniones de predicación. Ele tinha a ideia de campanhas evangelísticas e de preparação de muitas reuniões e pregações. Yo tenía 42 años, Ele tinha 42 anos. 12 años de pastor. Há 12 anos, pastor. Mi padre era misionero. O pai dele era missionário. Nací en un hogar misionero, Ele nasceu num lar de missionários. un hogar ejemplar, Exemplar o lar. un hogar santo. Lar santo. Mi padre predicaba. O pai dele pregava a palavra. Yo conocía todo eso, Ele já conhecia tudo isso. pero nunca había pensado en hacer discípulos. Mas ele nunca tinha pensado em fazer discípulos. Y Dios me mostró que la expansión de la iglesia es la formación de discípulos. E Deus mostrou a ele que a expansão da igreja é pela formação de discípulos. Dios me mostró la unidad de la iglesia. O Senhor mostrou a unidade da igreja. Me mostró que las denominaciones son confusión Que as denominações são confusão. y que la separación de los hijos de Dios es abominación delante de Él. E que a separação dos filhos de Deus é abominação diante do Senhor. Y me mostró que Él quiere una iglesia en cada ciudad E mostrou que o Senhor quer uma igreja apenas em cada cidade. y que la única separación que Dios reconoce E que a única separação que Deus reconhece es por distancia. é pela distância geográfica. En una región, Em uma região, muchas iglesias. muitas igrejas. En una ciudad, Em uma cidade, una iglesia. uma só igreja. En el año 68 vine a Brasil, No ano de 68 ele veio ao Brasil, procurando encontrar hombres que estuvieran en la revelación de Dios.
procurando encontrar homens que estivessem debaixo da revelação do Senhor. Viajé a la ciudad de San Pablo. Foi a São Paulo, Conocí a Manuel Di Melo, conheceu o Manuel de Melo, a iglesia más grande del mundo. a ¿Se maior, conhece? a maior igreja do mundo. Vocês conhecem? Lá en Pompeya. Em Pompeia. Esteve con él 5 días. 5 dias ele esteve com ele. Vi muchas pessoas. Viu muita gente. Oí mucha exageración. Ouviu muita... Exageración. muito exagero. Me preguntó al fin, ¿qué dice você? Ele perguntou a Ivan, esse irmão perguntou para Ivan, o que você acha? Yo dije para él lo que había en mi corazón. Ele disse o que havia em seu coração. Yo estaba mirando los hermanos, Ele olhava para os irmãos, estaba tocando las vidas tocava nas vidas y veía confusión, e via confusão, debilidad, debilidade, carnalidad. carnalidade. Y yo dije para él, si las columnas principales de ese movimiento están rasgadas, E ele disse para ele, se as colunas principais deste movimento estão rasgadas, fui a San Pablo otra parte ele foi em outro lugar em São Paulo. y en Consigliero Crispiniano, la calle, la rúa ahí en San Pablo, encontré a Eneas Tonini. E nessa rua que ele falou, encontrou Enéas Tonini. Y este era un hombre tocado por Dios, E esse era um homem tocado por Deus, que tenía algo de la renovación que el Señor quería dar a su pueblo. que tinha algo da renovação que Deus queria dar a seu povo. Ahora, él estaba limitado a la denominación. Agora ele estava limitado à denominação. Él quería un avivamiento en cada denominación. Ele queria que o avivamento fosse em cada denominação. Y así busqué hombres en Brasil que pudieran ayudarme, que pudieran estar juntos con nosotros en este movimiento. E assim, Ivan procurou homens no Brasil que pudessem ajudá-lo, estar juntos neste movimento. El año 67 comencé a conocer otros hombres en Buenos Aires, Em 67, ele começou a conhecer outros homens em Buenos que Aires también estaban tocados por el Espíritu Santo. que também estavam tocados pelo Espírito Santo. Y comprendí que esto era un toque de Dios, una renovación del Señor que había venido por el Espíritu Santo. Então ele compreendeu que isto era um toque do Senhor, uma renovação do Senhor que tinha vindo pelo Espírito Santo. En el año 68 vine, año 80, bueno, el 68 comencé a hacer discípulos en mi lar. Em 68, começou a fazer discípulos em seu lar. Y el Señor comenzó a mostrarme la realidad. E o Senhor começou a mostrar-lhe a realidade. Antes daba el Evangelio, daba la palabra, daba doctrina. Antes ele dava evangelho, palavra e doutrina. Ahora aprendí a darme a mí mismo. Agora aprendeu a dar a si mesmo. Yo tenía que dar mi casa, mi esposa, mis hijos, yo, mi vida. Ele tinha que dar sua casa, sua esposa, seus filhos, a si mesmo, sua vida. Me di cuenta que no podía enseñar a otros lo que yo no hacía. Ele percebeu que ele não podia ensinar a outros algo que ele não praticava. Yo tenía que ser la expresión de lo que yo predicaba. Ele tinha que ser a expressão do que ele pregava. Yo tenía que volver a decir como Pablo, Ele tinha que voltar a dizer como Paulo: imítame a mí como yo imito a Cristo. sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Y esto trajo una revolución. Isso trouxe uma revolução. Y el evangelio del reino, de la demanda de Dios sobre las vidas, E o evangelho do reino, da demanda de Deus sobre as vidas, esto produjo un cambio completo. produziu uma mudança completa. Pasaron, del año 68, pasaron 12 años. Depois do ano 68 se passaram 12 anos. Y me invitaron a ministrar en Porto Alegre. E o convidaram a ministrar em Porto Alegre. Estuve allá 21 días. Esteve em Porto Alegre 21 dias. Yo digo, ¿qué voy a predicar en 21 días? Ele disse: o que eu vou falar em 21 dias? Yo no soy un teólogo. Eu não sou um teólogo. Yo no soy un gran predicador de púlpito. Eu não sou um grande pregador de púlpito. Ni quiero ser tampoco. Nem quero ser também. Voy a dar mi testimonio.
eu vou dar meu testemunho. En forma sencilla comencé a dar mi testimonio. De forma simples eu comecei a dar meu Y durante testemunho. 21 días di mi testimonio en Porto Alegre. E durante 21 dias ele testemunhou em Porto Alegre. Eso fue el año 82. Isso foi, 80, no, 80. isso foi em Não. 80. 80. Algunos jóvenes allá fueron tocados por Dios. Alguns jovens lá em Porto Alegre foram tocados por Deus. Aleluya por los jóvenes. Aleluia pelos jovens! Amén. Benditos sean los jóvenes. Benditos sejam os jovens! El Señor los invita a transformar la iglesia O Senhor convida vocês a transformar a igreja y a transformar el mundo si fuera posible. e a transformar o mundo se fosse possível. Y todos estos jóvenes fueron muy tocados por Dios. E dois destes jovens em Porto Alegre foram muito tocados por Deus. Ya estaban tocados antes. Já estavam tocados antes. Durante esos días vieron algunas cosas que les hicieron bien. Durante estes dias, eles viram algumas coisas que fizeram bem a eles. Viajaron a Salvador. E esses dois jovens vieram a Salvador. Usted sabe que estoy hablando de Mario y Marcos. Ele está falando de Mário e Marcos. Y me invitaron el año 82 E o convidaram, Mário e Marcos, em 82, para venir a estar con ellos aquí en Salvador. para vir a estar com eles em Salvador. Cuando conocí a Marcos y Mario, conocí a dos hombres que querían servir a Dios. Quando conheceu a Marcos e Mário, conheceu dois homens que queriam servir a Deus. Que habían entendido que tenían que ser uno. Que haviam compreendido que tinham que ser um. Un punto importante era la unión entre ellos. Um ponto muito importante era a união entre eles. Porque eso es lo que siempre había destruido la obra del Señor. Porque isso sempre era o que destruía a obra de Deus. Ellos comprendieron que no podían ser uno sin ser humildes. E eles compreenderam que não podiam ser um sem ser humildes. Y sin poner a Cristo como Señor sobre sus vidas. E sem colocar Cristo como Senhor em suas vidas. Estaban dispuestos a mudar toda la estructura de la iglesia que hasta ahora había sido vigente. Estavam dispostos a mudar toda a estrutura da igreja que existia até então. Toda a estructura de hombres ellos rechazaron. Toda a estrutura de homens eles rejeitaram. Estaban dispuestos a ir a la palabra del Señor para encontrar la estructura apostólica de la iglesia primera. Estavam dispostos a ir à palavra do Senhor para encontrar a estrutura apostólica da igreja do começo. Comprendieron que Jesús no era un ser histórico que habló y predicó en tiempos remotos. Compreenderam que Jesus não era um ser histórico, ultrapassado, que falou e pregou em tempos remotos. Él tenía la forma de Dios para formar vidas y para llevar adelante la iglesia. Ele tinha a estratégia de Deus para formar vidas e levar a igreja adiante. Y había que volver a Cristo. E era preciso voltar a Cristo. Y había que volver al principio. Voltar ao princípio Y comenzar de nuevo. e começar de novo. Y ellos estaban dispuestos a hacerlo. E eles estavam dispostos a fazer isso. Establecer una iglesia conforme a los designios y propósitos de Dios. Estabelecer uma igreja conforme os desígnios e propósitos de Deus. Comprendieron la humildad, Compreenderam a humildade, no procurando gloria propia, não procurando glória própria, sino la gloria de Jesús. senão a glória de Jesus Él todo, em tudo. nosotros nada. Para nós nada. Y dispuestos a sacrificarse si los hombres estaban alabándoles o no, ellos estaban dispuestos a servir a Cristo. Estavam dispostos a sacrificar-se, quer os homens os louvassem ou não, estavam dispostos a servir a Cristo. La gloria de Jesús sería la gloria principal de toda la obra. A glória de Jesus era a glória principal em toda a obra. Estos hombres estaban dispuestos Estes homens estavam dispostos a desvestirse de toda estructura teológica a se desvestirem, a se despojarem de toda estrutura teológica y vivir, ministrar y edificar la iglesia. e viver, ministrar e edificar a igreja, Renunciando a todo recurso humano. renunciando a todo recurso humano. Si Dios no aumenta, no aumentamos.
Se Deus aumentar, nós aumentamos. No recurrimos a sistemas para multiplicar. Não vamos recorrer a sistemas humanos para multiplicar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo vaya multiplicando los discípulos. Vamos deixar que o Espírito Santo multiplique os discípulos. No buscando números, Não buscando número, sino santidad. senão santidade. Y discípulos conforme al corazón de Jesús, E discípulos de acordo com o coração de Jesus. volviendo a los principios de Jesús. Voltando aos princípios de Jesus. Formar 12 como Él, Formar 12 como Ele. 12 que cada uno podía formar 12 y que cada uno de los 12 que formaron 12 forme 12 y se multiplique. Entenderam? Formar 12, que cada um dos 12 forme 12, que cada um desses 12 forme outros 12 que se multipliquem. Aleluya, la expansión Aleluia! natural. A expansão natural. Você vio los velios, había dos velios, él tenía 90 años, ella tenía 89. Está falando em português. Dois velhos, um com 90 anos Con e uma velhinha com 89. pequeñitos, Pequeninhos, cabello blanco, cabelo branco, tiemblan. tremendo. Y en la fotografía E numa fotografia hay 100. havia 100. Y esta es la familia. E essa era a família deles hoje. Usted pregunta cómo estos Velhinhos. veliños podían edificar, formar 100. E você pergunta como esses dois velhinhos fraquinhos podiam ter edificado 100. 100 que estaban bien vestidos, 100 que estavam bem vestidos, bien comidos, bem alimentados, bien educados, bem educados, bien cuidados. bem cuidados. ¿Cómo fizeram? Como que eles fizeram? Eles tinham 5 filhos. Eles só tinham 5 filhos. 5 filhos estão lá. Tem os 5 filhos lá no retrato. Se casaram com homens e mulheres e formaram 5 lares. Se casaram com maridos e esposas e formaram 5 lares. Eles cuidaram cada uno de unos pequenos. E cada um cuidou de uns pequenos. Pequenos cresceram. Os pequenos também cresceram. Y ahí están los otros que fueron los últimos que fueron casándose y después tuvieron muchos filhos. E ali estão os outros, esses pequenos que se foram casando e tiveram muitos filhos. Estos formaron 5, Esses tinham formado 5. cada uno de los otros formaron 5 o 6, Cada um dos outros formou mais 5 ou 6. cada vez se iba agrandando más. E cada vez ia crescendo mais. Y los otros formaron 5, 6, 7 cada uno. E os outros formou 5, 6 ou 7 cada um. Y ahí está la familia, 100, E está lá a família, 100. todos alimentados, Todos alimentados, todos vestidos, vestidos, como los nidos de los pájaros. como os ninhos dos pássaros. Porque cada pajarito hace un nido pequeño. Cada passarinho faz um pequeno ninho. Você vio un pájaro hacer un nido para 100 pichones. Você já viu um pássaro fazer um ninho para 100 filhotes? ¿No? Não. Pequeno. Ele faz um ninhozinho pequenininho. Siempre pequeñino. Y siempre pequeñino. Y siempre fue pequeñino. Sempre foi pequenino. Por todos los séculos los pájaros hacen nidos pequeñinos. Por todos os séculos, os pássaros sempre fazem ninhos pequenininhos. 4 o 5 huevos 4 ou 5 ovinhos y unos pinchinos. e uns filhotinhos, uns pintinhos, os passarinhos. Hay muchos pastores que quieren un nido grande. Tem muitos pastores que querem formar um ninho grande. Y cuando los filhotes salen, E quando os filhotes saem do a ovo, boca así de grande. uma boca Agora grande aqui. assim. Eles ficam, não sei se vocês entenderam, os filhotes ficam com fome, porque são 100 filhotes, vamos dizer, digo desse ninho dos pastores, que quer fazer um ninho com 100 filhotes. E os filhotes ficam querendo comida e acabam morrendo. Aleluya. Haz una cosa más. Los filhotes tienen que volar.
uma coisa a mais. Os filhotes depois têm que voar. no formar un montón de cadáveres, Não formar um montão de cadáveres. no formar un montón de inútiles. Não formar um montão de inúteis. Vida que da vida, Vida que dá vida se expande. se expande. Y vida que da vida se expande. Vida- Aleluya. Aleluia! Estos jóvenes querían formar un pueblo que tenga una sola aspiración. Esses dois jovens queriam formar um povo que tivesse uma só aspiração. Que cada uno que es de Cristo E cada um que é de Cristo sea formado como Cristo. seja formado como Cristo. Aleluya. Aleluia! Amén. Amém? Yo cuando vi estos jóvenes dije amén. Ele, quando viu esses dois jovens, disse amém. Han pasado 12 años. Já se passaram 12 anos. No estamos en cero. Não estamos em Cero. Cero. zero. Ah, em círculo. Não estamos No, no estamos en cero, no dicen en cero. Cuando no hay nada, no pasa nada. zero. Não estamos em zero, sem ter acontecido nada. Progresó. Aconteceu muita coisa, progrediu. Aleluya. ¿Cuántos hay aquí esta mañana? A ver, hagan así. Quantos tem aqui esta manhã, Salvador? Oh, vamos, hagan así un poquito. No estamos en cero, ha progresado. Não estamos em zero, tem progredido. Hay discípulos, Há discípulos, hay obreros, há obreiros, hay pastores há pastores y hay otros hombres en otros lugares e há outros homens em outros lugares que están siendo tocados igualmente por el Espíritu Santo que estão sendo tocados da mesma forma pelo Espírito Santo y se están uniendo. e se estão unindo. Aleluya. Aleluia! ¿Cuántos quieren conocer esos pastores? Quantos querem conhecer esses pastores de outros lugares? La exhibición boa esta va a ser agora. Vamos, los pastores de Salvador, vamos, los pastores de Salvador. Pastores de Salvador, Aquí venham aqui. arriba. Aleluya. Quem é o rei? ¿Quién invitó a estos hombres? Quem convidou estes homens? Jesus. ¿Para qué viven estos hombres? Para quem vivem esses homens? Aleluya. Aleluia! ¿Quién unió a estos hombres? Quem uniu esses homens? ¿Para quién es la gloria? De quem é a glória? Aleluia! Aleluya. Ahora estamos en 1993. Agora já estamos em 1993. Han pasado 13 años, 12 años. Já se passaram 12 anos. Todo lo que yo dije antes, quiero decir ahora. Tudo que ele disse antes, quer dizer agora. Estos hombres están para servir a Dios, Esses homens estão a serviço de Deus, para ser uno, para ser um, para mudar toda estructura de los hombres, para mudar toda a estrutura dos homens, para establecer la iglesia conforme a los designios del Señor, para estabelecer a igreja conforme os desígnios do Senhor, en humildad, em humildade, dispuestos a desvestirse de toda estructura humana, dispostos a despojar-se de toda coisa que queira engrandecer a igreja, mas que não seja de Deus. aleluya, Aleluia! no buscando números, Não procurando números, sino buscando santidad, mas buscando santidade. amén, Amém. discípulos conforme al corazón de Jesús, Discípulos de acordo com o coração do Senhor. volviendo a los principios de Jesús para formar verdaderos discípulos. Voltando aos princípios de Jesus para formar verdadeiros discípulos. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Quantos, Levante la mano, pónganse de pie y oren por ellos. fiquem em pé e orem aqui pelos pastores. A respeito das bem-aventuranças de Jesus, comparando as bem-aventuranças, o que o Senhor Jesus nos fala nas bem-aventuranças e o que o mundo prega. Falando que o mundo diz assim, e Jesus diz, porém eu vos digo assim. Não é? Ouviste de Moisés, não adulterarás, mas eu vos digo, se olhares para uma mulher com olhar impuro,
já cometeu adultério. Então a palavra de Jesus foi muito séria com relação à santidade. E ele dizia o seguinte, exatamente o que o Ivan falou aqui esses dias. Que aquele que diz hoje que o preto é preto e branco é branco, é considerado como uma pessoa radical, uma pessoa difícil de se lidar, porque no mundo medíocre em que nós vivemos, só os cinzentos sobrevivem. Mas nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Temos a obrigação de santificar esse mundo com a vida de Jesus em nossa vida. E a igreja só vai poder fazer isso quando estiver unificado. Quando estiver unida no Senhor e na comunhão dos santos. Aleluia. Particularmente por Marcos y Mario. Venga Marcos y Mario aquí. Ivan quer orar especificamente por Marcos e Mário. Aleluya. Son meus compañeros. Orar particularmente por ellos. Sé que todos van a estar de acuerdo que oremos por Marcos y Mario. Ellos están indo a muchas partes con corazón lleno de deseo de servir a Cristo Jesús. Están indo con la palabra a muchas partes, están consolando corazones y uniéndose a muchos hombres de Dios que están siendo levantados en nuestros días. Y vamos a louvar o nombre del Señor, vamos a pedir por ellos para que sean abençoados muito. Señor, en nombre de Jesús, eu clamo a você por estos dos varões. Vida de tu vida, desejo de tu corazón, producto de tu espíritu, úneles, cuídales, en humildade, en santidade, cuídales, para que sejam útiles a você todos os dias da vida, Senhor. E este dia seja dia memorável, porque dizemos, queremos ser santos, como tu és santo. Aleluia, Jesus. Abençoa todos os pastores que estão aqui. Abençoa suas famílias. Abençoa seus corações. Abençoa suas vidas e seu ministério. Senhor, sejas glorificado neste lugar. Em nome de Jesus. E todo o povo diz amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Meus amados. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Beijo a cada um. Abraço. Terceiro, eu gostaria de pedir uma coisa, que os pastores orassem pelo Ivan. Senhor, desde o dia que te conhecemos, te apreciamos e queremos mais de ti. Por isso nós te bendizemos pela vida do Ivan, Senhor, porque tu nos deste muito de ti mesmo, através desta vida. Graças, Senhor, por tudo aquilo que podemos comer e beber de ti, Senhor, através da vida desse amado. Graças, Senhor. Graças pela vida de Glória, sua esposa, Senhor, que tantas vezes tem ficado sozinha em Buenos Aires. Oramos por Glória, Senhor. Abençoa seu coração, Senhor. Ó Senhor, enche-a de gozo e de alegria por poder, Senhor, repartir o seu esposo com a tua amada igreja, Senhor. Ó Senhor, abençoa toda a sua casa, seus filhos, seus netos. Ó Senhor, a glória do Senhor esteja em toda a sua família, em toda a sua casa. Abençoa seu ministério ali em Buenos Aires, Senhor. Ó Senhor, aumenta-lhe em graça, em amor, paciência, poder e todas as coisas do Senhor no companheirismo com seus companheiros ali em Buenos Aires e em todas as partes, todos os lugares aonde ele vai, Senhor.
ele possa ser para com os seus eleitos o bom perfume de Cristo Jesus. Te bendizemos, Senhor, e temos alegria em nosso coração. Oh, graças a Ti, Senhor, graças a Ti por esta vida. Aleluia. Vamos assentar. O tema destes dias é a santidade. Efesios 4, 22 al 24. Efésios 4, do versículo 22 ao 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência. Las instrucciones del Señor. Se tu obedeces às instruções do Senhor, Él te va a guardar. Ele te vai guardar. En Judas, Judas los últimos versículos de Judas. Vamos ler Judas, os últimos versículos. Ivan vai ler. Aquel que es poderoso para vos guardar de tropezos y para vos a presentar con exultación, inmaculados diante de su gloria, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, imperio e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aleluia. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Quem? Ele pode guardar imaculados delante de sua glória, sem mácula. Você sabe isso? O Senhor pode nos guardar sem mancha, sem mácula, diante de sua glória. Se nós obedecemos suas instruções. Se nós obedecermos suas instruções. A igreja tem que ser a estrutura que Cristo deixou. A igreja tem que ser a estrutura que Cristo deixou. Não é somente ser salvo. Não é apenas ser salvo. Deus constituye ministérios. Deus constituiu ministérios. A esses ministérios les dio enseñanza. A esses ministérios lhes deu ensinamentos. Y les dio a entender cómo edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. E lhes deu entendimento de como edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Tenemos que recurrir a la estrategia del Espíritu Santo. Temos que recorrer à estratégia do Espírito Santo. Dios sabe que somos flojos, Deus sabe que nós somos frouxos, inconstantes, inconstantes, débiles, débeis, fáciles de ser tentados. fáceis de ser tentados. Y Él ha provisto para que seamos E Ele proveu para que sejamos fuertes, fortes, amorosos amorosos y con dominio propio. e com domínio próprio. Si solamente obedecemos las instrucciones del Señor. Tão somente se obedecermos às instruções do Senhor. ¿Cuál es la clave? Qual é a chave? ¿Cuál es la llave de la debilidad? Qual é a chave da debilidade? El aislamiento, É o isolamento, la soledad. a solidão. Ahora, si tú estás muy acompañado, Agora, se você está muito acompanhado, pero tu corazón está cerrado, mas o teu coração está fechado, tu conciencia está cerrada, tua consciência está fechada, puedes estar muy acompañado você pode até estar muito acompanhado y esa compañía no sirve. e essa companhia não serve. Estoy hablando de estar unidos, Ele está falando de estar juntos, unidos, no estar solos, de não estar sós, aislados, isolados, estar unidos y abriendo el corazón el uno al otro, e abrindo o coração um com o outro, conociéndonos, conhecendo-nos, ayudándonos. ajudando-nos. Dios proveyó para su iglesia. Deus proveu para a sua igreja. Él quiere dar consuelo, Ele quer trazer consolo, corrección, correção, santidad, santidade, servicio, serviço, orientación, orientação, crecimiento, crescimento, desarrollo de dones, desenvolvimento de dons, santidad, santidade, amor amor y abundante fruto.
e fruto abundante. Todo esto lo quiere dar el Señor. Tudo isso o Senhor quer dar. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Em João 13, 34 e 35, Jesús dice, amaos los unos a los otros, Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como yo os he amado, como eu vos amei, que os améis los unos a los otros. que também vos ameis uns aos outros. ¿Cómo amó Jesús? Como Jesus amou? Amó dando su vida. Amou dando sua vida. Juan dice que tenemos que dar la vida el uno por el otro. João diz que devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Cuando dos se juntan Quando dois se juntam y los dos están en Cristo e os dois estão em Cristo, y cada uno da su vida al otro, e cada dá a sua vida ao outro, cada uno se abre al otro, cada se abre ao outro, cada uno ora por el otro, cada ora pelo outro, cada uno intercede por el otro, cada intercede pelo outro, cada uno consuela al otro, cada consola o outro, cada uno anima al otro, cada anima o outro, cada uno salva al otro, cada salva o outro, cada uno da poder al otro, cada dá poder ao outro, oración, oração, estímulo, estímulo, amor, amor, se levantan, se levantam, santos, santos, puros, puros, con poder, com poder, para hacer la obra del para Señor. fazer a obra do Senhor. Yo no voy a hablar mucho. Ele não vai falar muito mais. Ser santo no significa ponerse en un monasterio. Ser santo não significa ir para um convento. Santo no es solamente no pecar. Santo não é apenas não pecar, Santo es ser a partir. porque ele era santo em sua forma de viver Y porque se apartó para hacer la voluntad del Padre. e porque se separou para fazer a vontade do Pai. Era un vaso Era um vaso separado separado para los usos para os usos y para la voluntad del que le envió. e para a vontade daquele que o enviou. Tú vas a ser santo. Você vai ser santo. No significa solo que no vas a pecar, Não significa apenas que você não vai pecar, sino que tú vas a estar apartado para servir al Señor. senão que você vai ser separado para servir o Senhor. Ahora el Señor está en los cielos, Agora o Senhor está no céu, pero el Señor está en la tierra, en tu hermano, mas o Senhor está na terra no teu en irmão, tu hermana. na tua irmã. Ese es Cristo. Isso é Cristo. Cuando tú haces para tu hermana lo que Cristo quiere, estás haciéndolo para Cristo. Quando você faz a teu irmão o que Cristo quer, você está fazendo para Cristo. Cristo quiere que nos sirvamos unos a otros. Cristo quer que nos sirvamos uns aos outros. ¿Ves? Vamos ler Efésios, capítulo 3. Por esta causa Versículo 14. me ponho de a que fostes chamados com toda humildade e mansedão, com longanimidade, soportando-vos uns a outros em amor. Aleluia. Capítulo 4, versículo 11. E ele 4, no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. ¿Por qué leí estas pasajes? Primero Pablo fala del amor de Jesús Cristo que tiene que estar puesto en nuestros corazones. Por que ele leu essas passagens? Primeiro Paulo fala do amor de Cristo que tem que estar em nossos corações. La primera condición, A primeira condição, no el amor mío, no el amor mío, não o meu amor, sino el amor de Cristo. senão o amor de Cristo. Mi amor es una cosa, Meu amor é uma coisa, el amor de Cristo es otra. o amor de Cristo é outra. El amor mío quiere mucho para mí, O meu amor quer muito para mim. el amor de Cristo no quiere nada para mí. O amor de Cristo não quer nada para Quiere mim. dar, Quer dar, quiere levantar, quer levantar, quiere salvar, quer salvar, quiere bendecir. quer abençoar. Y ese amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. E esse amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Yo leí la primera parte del capítulo 4, Ele leu a primeira parte do capítulo porque 4, habla de mansedumbre, de humildad.
porque fala de mansidão e humildade, de paciencia, de paciência, condiciones indispensables condições para indispensáveis estar juntos. para estar juntos. Todas estas palabras tienen que ver con unidad, Todas essas palavras têm a ver com unidade, con un cuerpo, com um corpo, no con miembros aislados, não com membros isolados, sino con miembros unidos senão com membros unidos en el amor de Dios, no amor de en el Deus, Espíritu de no Cristo. Espírito de Cristo. Dios constituyó ministerios Deus constituiu ministérios para que ellos produzcan iglesia. para que eles produzam igreja. ¿Qué es iglesia? O que é igreja? El cuerpo de Cristo. O corpo de Cristo. Cuando tú hablas de iglesia, habla del cuerpo. Quando você fala de igreja, fala do corpo. Tú no puedes comprender la iglesia sin comprender el cuerpo. Você não pode compreender a igreja sem compreender o corpo. Dios unió un cuerpo Deus uniu um corpo por todos los miembros em todos os seus membros que se ayudan unos a otros. que se ajudam uns aos outros. Acá no podemos ayudarnos unos a otros. Aqui nós não podemos nos ajudar uns aos outros. Cuando salimos de aquí tenemos que ser un cuerpo ayudándonos unos a otros. Quando nós saímos deste lugar, então temos que ser um corpo ajudando-nos uns aos outros. No mirando cada uno lo suyo propio, Não olhando cada um somente o que é seu, sino lo de los demás, senão também os demais. cuidando, Cuidando, exhortando. exortando. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice allí? Vamos, o que diz Colossenses 3,16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, enseñándoos ensinando-os y exhortando e instruindo-vos los unos a los otros mutuamente con toda sabiduría, em toda sabedoria, cantando cantando y alabando a e Dios. entoando a Deus entre vós com hinos e cânticos espirituais. Esta es la comunión, Esta é a comunhão la palabra de Cristo, da palavra de La Cristo, presença de Cristo. a presença de Cristo, el amor de Cristo o amor de Cristo, compartido entre todos nosotros. compartilhado entre todos nós. Para eso hace falta vestirnos de Cristo Jesús, Para isto é necessário que nos revistamos de Cristo Jesus, de entrañable misericordia, de entranhável misericórdia, de benignidad, benignidade, de humildad, humildade, de de paciencia, paciência, perdonándonos unos a otros. perdoando-nos uns aos outros. Si alguno tiene queja del otro, Se alguém tem alguma queixa de outro, y ¿qué más? Y soportándonos e unos a otros suportando-vos uns aos outros, en amor, em amor, sobre todas estas cosas. acima de todas estas coisas. La iglesia tiene que vestirse de amor, A igreja tem que revestir-se de amor, el amor de Cristo, o amor de Cristo, porque el amor de Cristo porque o amor de Cristo es el vínculo perfecto de la comunión. é o vínculo perfeito da comunhão. ¿Por qué perfecto? Por que perfeito? Porque ama, Porque ama, porque espera, porque espera, porque soporta, porque suporta, porque bendice, porque abençoa, porque perdona, porque perdoa, porque sostiene, porque sustenta, porque alimenta. porque alimenta. ¡Aleluya! Aleluia! Y los ministerios están puestos para formar el cuerpo de Jesucristo, E os ministérios foram colocados para formar o corpo de Jesus Cristo, para el recto ordenamiento de los santos. para o correto ordenamento dos santos. Si podemos decirlo con otras palabras, Se podemos dizer de outra forma, para unir a los santos en forma adecuada. para unir os santos em forma de forma adequada, Para que cada santo entre en su ministerio. para que cada santo entre em seu ministério. Si no hay unidad, no hay ministerio. Se não houver unidade, não há ministério. Los ministerios tienen que unir a los santos para que cada santo entre en su ministerio. Os ministérios têm que unir os santos para que cada santo desempenhe seu ministério, Para que se forme el cuerpo de Jesucristo. para que se forme o corpo de Cristo. Y si formamos el cuerpo de Cristo como dice la palabra, E se nós formamos o corpo de Cristo como a palavra diz, ¿qué va a pasar? o que vai acontecer? Vamos a alcanzar la unidad de la fe Vamos alcançar a unidade da fé. y vamos a ser edificados a la estatura de Cristo. E então vamos ser edificados à estatura de Cristo. Y no vamos a ser más niños fluctuantes llevados de aquí por allá por cualquier viento de doctrina. E não vamos mais ser como meninos inconstantes, levados como vento por todo vento de doutrina. Sino que siguiendo la verdad en amor, Senão que, seguindo a verdade em amor, vamos a ser edificados conforme a la cabeza
vamos ser edificados segundo cabeça? ¿De quién? De quem? Todo el cuerpo, Todo o corpo, bien concertado y unido bem ajustado e consolidado por todas las coyunturas, por toda a junta, que se ayuda mutuamente, que se ajuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, segundo a justa cooperação de cada recibe su crecimiento. e efetua o próprio aumento. ¿De dónde? De onde? De la cabeza. Da cabeça. Cuando estamos unidos, Quando estamos unidos, cuando estamos dispuestos a soportarnos unos a otros quando estamos dispostos a nos suportar uns aos outros y perdonarnos unos a e nos otros perdoar uns aos outros y animarnos unos a otros e nos animarmos uns aos y outros consolarnos unos a otros e consolar-nos uns aos outros y edificarnos en el espíritu e nos edificar no espírito con los dones que cada uno tiene. com os dons que cada tem. Ahí operan los dones del espíritu en las coyunturas de la iglesia. Nas juntas operam os dons do espírito. Y cuando nos aconsejamos E quando nos aconselhamos y nos ministramos en la palabra, e nos edificamos, ministramos a palavra, entonces va creciendo todo el cuerpo. então todo o corpo vai crescendo. Y todos son fuertes. E todos são fortes. Y todos van a estar estables en Cristo. E todos estarão estáveis em Cristo. Y el Señor nos va a presentar con grande alegría, E o Senhor nos apresentará com grande alegria, sin mancha. sem mancha. Aleluya. Aleluia! No solos. Não nós sós, No solos, sozinhos, não sozinhos, sino acompañados, senão que juntos, acompanhados, unidos realmente, unidos de fato, con realmente, toda sinceridade, com toda sinceridade, abriendo o coração. abrindo nosso coração. Si yo fico sozinho, o diablo puede dar vuelta todo alrededor. Mas si yo fico con otro, aleluya, dice Jesús, eu estou en medio. Aleluia! Donde dos o tres se conciertan en mi nombre, eu estou en medio de ellos. Aleluia! Esta es la fuerza. La fuerza. Esta é a força, Esta es el consuelo. este é o consolo, Esta es la firmeza. esta é a firmeza, Esta es la estabilidad. esta é a estabilidade. Aleluya. Amén. El diablo antes podía ser así. O diabo antes poderia fazer assim, Ahora no puede. No puede. agora já não pode. No puede, no puede. Jesús en medio. Jesus Aleluya. está no meio, Jesus está no meio. La unión de los miembros es la fuerza del Espíritu en la iglesia para edificación de cada miembro hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesús Cristo. Aleluia. A Él sea la gloria. Aleluya. A Ele seja a glória. ¿Cuántos entendieron? No solos, Não sozinhos, no solamente juntos, não apenas juntos, sino juntos en el Espíritu y en el amor de Cristo mas juntos no Espírito e no amor de Cristo, para su gloria, para a sua glória, para que Él faça lo que Él quiere en cada uno de nosotros. para que Ele faça o que quer em cada de nós. Pongámonos de pie, Vamos ficar em pé, irmãos. porque la estrategia del Espíritu Santo es perfecta. Te louvamos, Senhor, porque a estratégia do Espírito Santo é perfeita. Ayúdanos a ser humildes, Ajuda-nos a ser humildes, a tener sentido de necesidad del hermano, a ter sentido de necessidade do meu irmão, a ministrarnos unos a otros, a ministrar uns aos a outros, cuidarnos unos a otros, a nos cuidar uns aos outros, que nadie esté solo, que ninguém fique só, que nadie esté aislado, ninguém fique isolado, que todos estemos unidos, todos estejamos unidos, como un solo cuerpo, como um só corpo, bien concertado, bem consolidado unido entre sí, e unido entre por si, todas las coyunturas, por todas as juntas, ayudándonos mutuamente, ajudando-nos mutuamente, según la operación del Espíritu Santo, segundo a operação do Espírito Santo, para ir edificándonos en amor. para ir nos edificando em amor. Y aquel que es poderoso E aquele que é poderoso para hacer todas las cosas para fazer todas as coisas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, muito mais do que pedimos ou pensamos, a Él sea gloria a Ele seja a glória en la iglesia na igreja, por los siglos de los siglos. pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aleluia.
enquanto nós vamos cantando. Estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, e diante dela as portas do inferno cairão. Estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, e diante dela as portas do inferno cairão. Meus filhos, olhem a planta, examinem meu plano de construção, considerem o fundamento e atendam ao desejo do meu coração. Só uma planta somente, um plano perfeito lhe dei. E de Cristo meu filho, e de muitos só eu farei. Estou edificando a minha igreja, igreja gloriosa, sem lugar. Estou edificando a minha igreja. Estou edificando a minha igreja. Estou edificando a minha igreja. E diante dela as portas do inferno. Diante dela as portas do inferno cairão. Meus filhos, olhem a planta. Meus filhos, olhem a planta. Examinem meu plano de construção. Considerem o fundamento. E atendam e atendam ao desejo do meu coração. Pois há uma planta somente. Pois há uma planta somente. Um plano perfeito de Deus. Por base tem Cristo meu filho. E de muitos um só, e de muitos um só, e de muitos um só eu farei. Meu Santo Espírito está. Vem. Eu